Barroco é um período da história com muitos artistas talentosos, e é sobre esse período que eu vou falar aqui hoje. Meu nome é Daniele Novaes e esse é o Turista Cultural. Bem, eu vou falar sobre o Barroco no Brasil, mas a gente precisa entender um pouquinho sobre esse período, onde que ele nasceu, como ele se desdobrou, etc. É uma arte religiosa, em sua maioria, e ela acaba interligando a arquitetura, a pintura e a escultura numa coisa só. As características mais importantes são o drama, a teatralidade e a riqueza de detalhes, que traz um realismo, sabe, para as obras. Na arte barroca europeia tem um montão de artista talentoso, por exemplo, Bernini, Caravaggio, Rembrandt. Esse é um resumo geral do que rolou no Barroco europeu. Já que no Brasil, o Barroco veio um pouquinho mais tarde, no finalzinho do século XVII, começo do XVIII, e tinha pintura, escultura, arquitetura e literatura. A pintura e a escultura tem essa vertente religiosa aqui no Brasil também, e aquele ar super dramático característico do Barroco. Já a arquitetura, ela é basicamente igreja, e ela é interligada também com a escultura e com a pintura. Vale lembrar que a reforma protestante estava acontecendo aqui no Brasil naquele momento, então o Barroco foi uma forma da igreja retomar o seu espaço aqui, além de converter os índios, de catequizar os índios que moravam por aqui. As igrejas são bem extravagantes, com muitas cores, principalmente na parte interna. E também tem aquele ar dramático e teatral que a pintura e a escultura também têm. Embora houvesse uma influência europeia, os artistas brasileiros tomaram as suas próprias formas e deram as suas próprias leituras ao Barroco. E dois nomes que eu quero destacar aqui são o Aleijadinho e o Mestre Ataíde. Não é possível falar sobre o Barroco mineiro, o Barroco brasileiro, sem citar o Aleijadinho, que foi pintor, escultor e carpinteiro mais famoso daqui. Ele foi responsável por criar obras maravilhosas, e eu vou destacar algumas aqui que são as mais famosas. A Igreja São Francisco de Assis, que é a igreja mais lembrada do estilo barroco aqui no Brasil. A Paixão de Cristo, que é um conjunto de esculturas que lembram os caminhos de Cristo até a crucificação. E os 12 profetas, claro, não podia ficar de fora, que é um conjunto de esculturas também que fica do lado de fora do santuário do Bom Jesus do Matozinho, lá em Congonhas, Minas Gerais. Bem, falando de igreja, as igrejas barrocas têm aquela teatralidade, têm aquele drama e tem muitas cenas, seja em pintura ou esculturas, que é uma forma dos fiéis aprenderem um pouco das histórias bíblicas. Geralmente no teto tem pinturas, então os fiéis ficavam lá contemplando, imaginando a vida na eternidade. Tudo isso para captar a atenção do espectador e trazer emoção para que ele se sinta naquela cena, sabe? Naquele momento que aconteceu aquela passagem bíblica. As construções barrocas no geral são sempre imponentes, majestosas. Na Europa, além de igrejas, tem outras construções, mas eu vou citar aqui para vocês duas igrejas que são bem famosas pelo estilo barroco lá. A Basílica de São Pedro e a Igreja de São Carlos das Quatro Fontes, ambas na Itália. Já em terras nacionais, as igrejas mais famosas são a Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e a Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes. Para terminar, eu quero falar sobre um pintor que foi bem querido por aqui, o Mestre Ataíde. O Mestre Ataíde usava menos características europeias e mais traços de pessoas brasileiras dos personagens que ele pintava. Para isso, ele usava como modelo as pessoas que ele conhecia, como sua esposa e seus filhos. O teto da igreja São Francisco de Assis que ele pintou tem essa brasilidade, sabe? Nos traços dos personagens. As cores são bem vivas e o rosto da personagem principal, ele se inspirou no rosto da sua esposa. Ai, que fofo. Acho que eu consegui fazer um resumão do que rolou no Barroco aqui no Brasil. É isso, até mais!